Esse episódio é um oferecimento de V3 Data, EMEG e Fervo Digital. Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, o entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte falar sobre gestão, se inscreva nos nossos canais no YouTube, no Spotify e vamos juntos compartilhar os cases de sucesso do empreendedorismo nacional. E hoje a gente está recebendo Lucas Rios, ele que é presidente da Juniores, da empresa Juniors do Espírito Santo. Lucas, seja bem-vindo ao Gestor, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Boa tarde, pessoal. É uma honra gigante estar aqui e estar podendo acompanhar de pertinho o Gestor Podcast, não só de casa, mas agora participando ativamente. Bacana. Cara, eu sou um grande entusiasta, um grande fã da Juniores, mas explica, né, para quem está nos ouvindo, o que é um MJ e qual o papel das Juniores, como que esses trabalhos, né, se conectam. Boa, eu adoro fazer esse pitch. As empresas juniores, elas são associações sem fins lucrativos, formadas exclusivamente por universitários, que têm o propósito de, através de boas práticas de execução de atividades relacionadas ao curso que ela está vinculado, formar por meio da vivência empresarial lideranças comprometidas e capazes de transformar nosso país. É uma missão muito nobre e é parte do movimento. Então, são associações em que pessoas de um curso determinado, ou às vezes multidisciplinares, se reúnem e tem a oportunidade de aplicar aquele conhecimento teórico em atividades práticas no mercado de trabalho. Então, elas conseguem usar desse conhecimento que elas estão adquirindo e é um momento que todo universitário passa, que fica, eu vou usar isso para alguma coisa? Eu tá valendo de quê? Tá fazendo isso na universidade? E é a oportunidade de poder aplicar esse conhecimento prático dentro do mercado. Quantas EJs existem hoje, Lucas? Cara, a nível estadual, nós temos 29 EJs aqui no Espírito Santo. Então, é uma parte significativa. Eu falei um pouquinho do que é uma EJ, né? Mas eu não falei da federação. Eu ia te perguntar isso. Boa. Então, como federação de empresas juniores, eu, como presidente, sou responsável por representar ela e assegurar o pleno funcionamento dessas organizações. É nosso papel assegurar que elas estão se desenvolvendo, que a gestão daquelas EJs está sendo bem administrada, que está assegurando um pleno funcionamento e a continuidade desse projeto por anos a fio. Quando a gente está falando aí da federação aqui do Espírito Santo, ela está conectada também com outras federações a nível nacional. Como é que é essa interface, tanto das federações, mas também das empresas juniores? Boa. Começando então pelas empresas juniores, a gente promove muitos ambientes de conexão dessa galera. Como é que eu coloco uma galera que faz jornalismo, uma galera que faz comunicação, para conversar, para ter contato com a galera que faz engenharia de produção, que faz engenharia mecânica em outro campus, em outra cidade. A gente tem isso através de ações de eventos, a gente tem isso em modos de conexão que a gente faz online, a gente tem contatos com eles de capacitação, com essa galera. Então, a conexão é parte significativa desse movimento, além de formar essas lideranças, assegurar que elas estão se conectando não só com o mercado de trabalho, mas com bons nomes pares universitários junto a elas. E as federações, a nível estadual, né? Cada estado tem uma federação, a gente está presente, o movimento a nível nacional, em cada um dos estados do nosso país. E além disso, a gente tem uma confederação, a representação nacional do movimento. O movimento ele surgiu na França, meados dos anos 80, veio para o Brasil, e aqui no Brasil fincou raízes, e desde 1988, está participando ativamente aqui da construção desse mercado empreendedor. A nível estadual, as empresas juniores aqui do nosso estado, a primeira surgiu em 91 na UFES, então já tem aí mais de 30 anos de jornada dentro do movimento. Até pegando esse surgimento da primeira na UFES, né, talvez quem está nos escutando pense assim, será que isso é ligado a instituições de ensino federais, né, instituições públicas? Como é que funciona? Qualquer instituição de ensino pode ter um MJ e como que é essa relação com a instituição de ensino, né? Boa. A gente começou dentro da UFES aqui no nosso estado e foi se desenvolvendo ao longo do tempo.
Em 2008, quando a federação surgiu depois da EJ, então elas já existiam antes da gente. Quando ela surge para representar esses interesses, representar essa categoria de empresas juniores, ela surge num contexto de também expandir esse movimento. Isso daqui não é uma coisa atrelada somente à UFES. É um ambiente voltado para toda instituição de ensino superior, seja ela pública, seja ela privada. Atualmente, a gente está atuando em mais de 5 instituições de ensino superior aqui no nosso estado, em diferentes campos, em cada uma das regiões, né? A gente divide em norte, sul e centro. E a ideia é justamente essa, expandir para o máximo de instituições de ensino superior possíveis. Então, se você tem um curso vinculado, credenciado no MEC, você pode ter um EJ dentro da sua universidade. E você pode procurar juniores para estabelecer uma EJ. A gente tem uma área voltada exclusivamente, que é a expansão da rede, voltada a desenvolver o movimento a nível estadual e desenvolver novas iniciativas. Esse ano a gente já tem aí confirmadas 2 iniciativas surgindo nesse ano e a gente ainda quer mais para vir ainda. Quando a gente entende a capilaridade das empresas júniores em diferentes cidades, com diferentes polos sendo referência enquanto instituição de ensino, enfim, entendendo também os mercados onde elas estão inseridas, a gente entende também que existem alguns desafios ao fornecer serviços para um mercado de trabalho que quer consumir produtos e serviços de qualidade, e de um outro lado você tem uma EJ, que é uma instituição sem fins lucrativos, com profissionais, vamos dizer assim, em formação, ainda dentro de um ambiente controlado, como sendo ali parte de um projeto de formação vinculado a uma graduação, já que é necessário para um profissional, para uma pessoa, né, na verdade, participar de uma EJ, estar vinculado a um curso de graduação, enfim. Mas há uma certa desconfiança, se eu posso usar essa palavra, quando uma determinada pessoa ou uma empresa vai contratar um serviço ou um produto, ela, via de regra, olha o track record ou daquele profissional ou daquela empresa. E como que é esse desafio das diferentes EJs? E aí a gente vai ter diferentes nichos de mercado, em cada uma delas atua, mercado de ciência da computação, engenharia, enfim, química. Como é que vocês conseguem entender esses desafios de uma certa desconfiança, já que há um ambiente ainda em formação desses empresários juniores, mas que eles já conseguem, a partir de uma masterização do trabalho ali, da padronização de várias coisas que foram feitas naquela EJ, conseguirem fornecer serviços e produtos de qualidade, às vezes a um preço competitivo também no mercado de trabalho. Como é que vocês lidam em relação a esse eventual julgamento em relação à credibilidade que as EJs têm para prestar um serviço ou oferecer um produto para o mercado? Excelente ponto. Acho que para falar sobre isso é importante citar que essas EJs, como eu falei, são formadas exclusivamente por universitários, então, ao longo do tempo, vão mudando essas pessoas. Acabou a graduação, acabou aquele ciclo, acabou aquela jornada, ela vai embora. E aí, o que acontece? Vai tudo embora junto com ela? Não. A gente tem atividades para fazer com que essas pessoas repassem esse conhecimento, repassem essa informação, essa experiência que foi aplicada para próximas pessoas que estão chegando. Então, o foco é muito forte. Cogestão é uma palavra constante dentro desse movimento. Você entra nele pensando em cogestão, você sai falando de cogestão. E depois que sai, os nossos alumnos, assim por dizer, nossos pós-juniores, são peças fundamentais para a construção e para a manutenção desse movimento. Por que a gente diz isso? Boa parte dos projetos que a gente executa, boa parte das ações que a gente executa em empresas, são de pessoas que já participaram do movimento. Elas têm uma oportunidade de ver algo e falam, cara, isso aqui é uma atividade que a gente está executando, que a gente está demandando tempo, que poderia ser executado por essa galera de empresa júnior. Então, existe também uma questão de identificar a capacidade, existe uma questão de identificar a possibilidade de executar determinados projetos. E com eles, essas pessoas elas acabam sendo promotoras desse tipo de solução. Então, ela conhece uma EJ porque participou, ou não porque participou, mas teve contato com outra EJ que executa isso. Então, tem um foco muito forte em conseguir dar continuidade disso através dessas pessoas. Elas são promotoras que passam esse movimento adiante. Mas, para além disso, a gente tem um foco muito constante na qualidade que a gente está prestando. É muito importante eles olharem para a reputação da que essa empresa tem a fazer, né? Aquela máxima de que um promotor fala bem para 3, 4 pessoas, um detrator fala para 10. Então, a gente assegura sempre que tudo está sendo entregue com bastante qualidade, tudo está sendo entregue com bastante afinco. Um exemplo prático disso, a gente está executando um projeto junto ao Sebrae,
E é um projeto em que, basicamente, esses projetos são oferecidos à população, oferecidos às empresas, pequenas empresas, e essas empresas não pagam. E através desses projetos, a gente teve muitos feedbacks positivos das pessoas citando. Cara, foi um projeto curto, foi um projeto pequeno, mas muita qualidade, bastante trato na solução, bastante um acompanhamento bem rigoroso do material que está sendo apresentado e que tem impactado profundamente essas empresas que estão utilizando desse digital. Ô, Lucas, até para dar ideia do porte das juniores e de todas as EJs, das 29 EJs, né? Eu e o Bruno, a gente participou de um evento que vocês nos convidaram e lá tinham mais de 300, né, empresários júniores, né? Então, e se eu não me engano, a conta é que hoje existe mais ou menos uns 700, né, dentro dessas 29 instituições, né, das EJs. Então, cara, tem ali um material humano, né, uma equipe robusta, né? Eu ia justamente para o exemplo prático, eu ia te perguntar sobre o exemplo prático que você citou, se você puder trazer outro, mas qual que é, entre as EJs, por exemplo, não necessariamente precisa citar nomes, se você não ficar à vontade, mas qual que é a referência em termos de estrutura, por exemplo? Quantas pessoas, quantos empresários júniores tem numa EJ que está performando bem? E qual que é o volume de faturamento, por exemplo, que essa EJ está tendo enquanto uma referência para a gente também ilustrar aí o porte, né, das EJs aí? Boa. A nível estadual, até o presente momento, a gente já faturou com todas as EJs algo próximo de R$600 mil esse ano. Então, é uma cifra considerável, levando em consideração os trabalhos que eles estão executando. Uma grande referência para a gente são EJs... A gente tem um sistema de clusterização, e a gente acompanha a maturidade da EJ. Como é que a gente faz isso? É uma série de pequenas fórmulas, que não vale citar, mas diferentes indicadores são acompanhados para identificar o quanto uma EJ é madura. Cluster 5 é de maior maturidade, Cluster 1 é normalmente voltado a iniciativas ou EJs com um menor rigor. Então, a EJ acabou de começar, ela entrou no movimento. O que ela é? Ela é uma EJ de Cluster 1. Ela é uma EJ sem maturidade. Ela não tem processos bem definidos, ela ainda não conhece, não tem bom histórico de resultados, falta toda uma estrutura para ensinar aquelas pessoas. E quanto maior é a maturidade da EJ, mais esse trabalho é feito por si só. Então, com as EJs menores, com as EJs de menor porte, normalmente esse trabalho é feito... As juniores têm um papel muito forte em conseguir acompanhar e assegurar que essas EJs estão performando bem. Um ponto importante, né? A juniores é composta por pós-juniores dessas EJs. Acaba ficando meio confuso aqui nessa encruzilhada, mas você passa pela empresa júnior e depois vai para a federação. Então, todo mundo ali sabe como é que é, sabe a experiência de passar por uma EJ. Então, a gente assegura esse desenvolvimento. As de maior cluster, de maior maturidade, elas por si só já desenvolvem esses processos. O processo de cogestão, o processo de formação daquela liderança. Então, existe, obviamente, quando a gente começa o ano, um gap muito grande entre as EJs de maior maturidade e as de menor. Então, a gente tem que saber fazer um fino trato ali para assegurar que cada uma delas está performando conforme sua capacidade. Então, um pouquinho dessas cifras são essas aí. Você citou 600 mil de faturamento. Existem algumas métricas enquanto federação, né, que você está buscando alcançar, até alinhado com a Brasil Júnior, a confederação, né? Então, quais são as principais metas que vocês têm olhando para o ano de 24? Boa. Vou puxar novamente essa parte da missão, porque é muito relevante para isso, né? A gente fala muito que o objetivo é formar, por meio da vivência empresarial, então essas experiências que eles vão ter práticas, lideranças comprometidas e capazes de transformar o Brasil em um país mais empreendedor, mais justo, mais ético. E todos esses indicadores são acompanhados ao longo do ano. Não é só aquela palavra solta e é isso, vão seguindo. A Brasil Júnior ela tem um planejamento estratégico, a gente chama de pé da rede, é um planejamento estratégico para acompanhar e assegurar que as EJs multimilionárias e as EJs iniciativas vão todas na mesma direção. Esse planejamento é feito de 3 em 3 anos, esse ano inclusive é ano de fase 1, então a galera que vai estar no movimento de 25 a 27 vai estar sobre um novo planejamento estratégico. E ele acompanha diferentes frentes, né? Faturamento, obviamente. Então, é sempre importante lembrar, é uma empresa. Então, ela tem que assegurar faturamento, ela tem que assegurar que os membros estão performando, porque isso é a experiência prática de uma empresa. Toda empresa, no fim das contas, ela está ali para gerar lucro, para gerar receita, para assegurar um pleno funcionamento. Então, é uma das métricas. A gente acompanha outros indicadores. Quantos por cento da sua EJ, quantos por cento dos membros estão participando ativamente de projetos? Porque não adianta nada você estar na EJ, não participar de nenhuma atividade, não executar nada. É só uma carga horária, né?
E inclusive falando sobre isso, a gente tem uma frase muito popular dentro do Magic que o movimento ele tem o tamanho que você dá para ele. Então ele pode ser raso, ele pode ser muito profundo. Você pode conseguir se aprofundar em bastantes áreas. E além disso, outros indicadores que são muito importantes e cada vez mais participativos dentro das ações das empresas são olhando para o social. Então, assegurar a participação de minorias, a participação de grupos minorizados, a participação olhando por receita, como é que a gente pode assegurar uma maior inclusão dentro das ações que a gente executa como empresa júnior, para replicar isso no mercado de trabalho. A gente fala muito que o mercado júnior ele tem que aprender bastante com o mercado sênior, mas ele também tem muito a ensinar. Então, a ideia é conseguir desenvolver boas práticas para que essa galera saia daqui, eles vão para o mercado de trabalho já olhando para essas diferentes frentes de atuação. Quando a gente fala de uma instituição sem fins lucrativos, eu entendo que está numa ótica de olhar que ela é geradora de receita, mas que não necessariamente ela vai fazer distribuição de resultado para acionistas ou cotistas. Mas se eu tenho uma geração de receita, eu preciso saber fazer uma gestão dessa receita em alocação de custos, despesas, para cobrir eventuais investimentos que a empresa está entendendo que são prioritários. Como é essa gestão financeira dentro de uma instituição sem fins lucrativos e que tipo de alocação de recursos vocês fazem, até mesmo para capacitação ou para investimentos em melhorias ou de divulgação do próprio movimento para fazer frente ao que vocês têm de esforço na linha de receitas e que isso tenha um retorno positivo em última instância? Excelente ponto. Toda a receita que o movimento Empresa Júnior gera, de todas as formas, nada do que está ali vai para o bolso de nenhum dos empresários júniores. Tudo aquilo ali é reinvestido naquele membro através de capacitação, através de construção de eventos, através de imersões. Tudo, o foco principal daquela receita sempre é gerar estímulos que forneçam àquela EJ pessoas melhores e mais capazes de cumprir nossa missão. Então, esse é o primeiro ponto e é muito significativo para a gente, porque quem faz esse acompanhamento, além da federação, são as próprias EJs. Isso é uma das coisas mais significativas, né? Vou trazer um exemplo aqui. Nós temos o EJ de biomedicina na nossa federação. E é uma EJ que, olhando apenas para o curso de biomedicina, você não vai ter contato com administração financeira, você não vai ter contato com gestão de pessoas dentro do curso, né? Obviamente. Então, a gente tem a oportunidade de que essas pessoas tenham esse contato. Então, o diretor, o gerente administrativo financeiro daquela EJ é alguém que está graduando naquele curso, é alguém que está lá no 3º, no 4º período e que está tendo aquela experiência de gerir, de administrar. Então, esses recursos eles são alocados em diferentes frentes. O principal, uma das coisas que a Juniores promove com o propósito principal de gerar essa conexão e capacitação dessa galera, são os eventos. Inclusive, vocês participaram e foram muito bem avaliados, a galera adorou. Então, desses eventos, a galera investe a grana para promover um ambiente bacana, estrutura, infraestrutura, gerar uma experiência agradável para todo mundo. Além disso, elas por si só promovem ações individuais. As EJs elas desenvolvem eventos na própria universidade atreladas à EJ, elas realizam imersões, né, capacitações individuais, com cada uma com sua cultura, cada uma com o seu método de desenvolvimento, com planos e objetivos próprios. Então, é um estímulo que gera cada vez mais independência nelas e, ao mesmo tempo, maior responsabilidade sobre as ações que elas estão tomando. Tem um item interessante dentro da gestão de vocês também, que sempre me chama a atenção, que é você faz a transição ali dentro de uma EJ ou dentro da própria federação de ano em ano, correto? O ciclo da gestão é anual. Então, você tem que sempre trabalhar ali um funil, né, de liderança, né, preparar as pessoas para que elas assumam 29 EJs e contando, né, que a gente vai passar das 30 com certeza. E a mesma coisa nas juniores, né? Então, quando vocês olham para esse desafio de formação de liderança, 700 pessoas, e aí deixa eu, até antes de formular a pergunta, né? Essas 700 pessoas no ano que vem serão outras 700 ou não? Como é que funciona a virada aí, o turnover dessas 700 pessoas que hoje estão nas empresas júniores? Elas, algumas permanecem ou muda-se todo mundo? Como é que funciona isso? Boa, excelente ponto. Não pode mudar todo mundo. Esse aí é o pior dos cenários possíveis, porque ali acabou. Não tem ninguém que teve experiência prévia antes de estar executando. Então, a gente evita muito que isso aconteça. E como que a gente faz isso?
Normalmente as EJs são compostas por, vou usar o exemplo de um EJ aí que tem 20 pessoas. A ideia é que tenha liderança, tenham gerentes ali e assessores, pessoas que entraram naquele ano, estão tendo aquela experiência, estão começando os primeiros passos dentro do movimento. E formação de liderança é algo contínuo, né? Eu acompanho aqui alguns das entrevistas no podcast. É e dor de a todas formação as de empresas, liderança né? independente da empresa é sempre um desafio. Pra gente também é. Então, como é que a gente forma essa liderança sabendo que daqui a um ano ela tá indo embora? É constante, é o tempo todo a gente está formando liderança. Não é uma jornada que começa, falando sobre essa parte do turnover, dia 1º de janeiro mudou todo mundo, ou mudou metade. Varia muito. Tem EJ que a galera sai no meio do ano, tem algumas que a grande maioria é no final do ano que sai uma parte, depois de ter feito um processo eleitoral, depois de ter tido toda uma construção para a seleção das próximas lideranças. Inclusive, esse é um ponto muito importante, eu acho uma das maiores benesses do movimento, é a oportunidade da galera ter esse poder de voto, de escolha de quem vai estar liderando aquele movimento para o ano seguinte. Então, é um momento bastante significativo, porque eles apresentam projetos, apresentam propostas, apresentam o que elas querem para aquela federação, para aquela EJ. Inclusive, eu e todos os diretores que compõem comigo apresentamos proposta. Então, a ideia é sempre sai uma parte, a outra parte fica e auxilia e desenvolve aquela nova galera que vai entrar. Então, é sempre aquele mito, né, de levar uma pedra para cima pro topo da montanha e recomeça tudo de novo. Mas você começa tudo de novo de maneira maior, de maneira mais eficiente, com metas maiores, objetivos maiores também. Sem dúvida. Você também tem, e me corrija aqui se eu estiver equivocado, você também tem metas de parcerias, né, que você definiu enquanto juniores. O que você está trabalhando em termos de parceria? Como que vocês estão buscando parcerias, né? Que tipo de empresas vocês estão buscando enquanto parceiros? E como que isso pode ajudar nesse desenvolvimento da Juniores? E aí pegando, né, o movimento que quer transformar o Brasil e o Espírito Santo, né, num estado e num país mais empreendedor, né? Que de certa forma também o propósito, né, do gestor também é isso, trazer conhecimento técnico, trazer boas práticas de gestão. Então, como que as parcerias para juniores são relevantes, principalmente olhando para o longo prazo, para o desenvolvimento e para o crescimento da federação e das EJs, né, na ponta? Boa. Um ponto muito significativo realmente a gente ter montado uma estrutura e um olhar para como a gente consegue atrair e trazer mais empresas para estar participando disso aqui. A gente costuma dizer que só não gosta quem não conhece. Todas as oportunidades que a gente teve, a gente busca trazer, isso aí é o primeiro ponto, né? Definir qual que é o nosso produto. O que a gente oferece? São esses serviços? O produto das EJs pode ser aquele serviço. O produto do movimento, o produto da federação são essas pessoas. Então, é entregar aquele calouro que acabou de entrar no curso, que não faz ideia do que vai acontecer, e quando ele sai do movimento, ele sai uma liderança capaz, ele sai uma liderança diferenciada. Quando ele entra no processo seletivo, ele tem um diferencial. Tive experiência com isso, com isso e com isso, sei fazer isso, isso e isso muito bem. E quando o gestor olha, opa, o olho brilha. Então, é sempre significativo olhar que empresas podem agregar essa experiência, como que a gente consegue trazer parcerias que desenvolvam essas pessoas e, ao mesmo tempo, sejam um canal para essas empresas, essas instituições, terem contato direto com esse público. E fica aqui até a consideração, a EMEG é uma parceira do movimento, e trazer esse contato fortalece muito como as pessoas olham para a empresa e, ao mesmo tempo, como a empresa olha para o nosso movimento. Isso facilita muito as considerações. Os eventos a gente busca trazer quem tem cases significativos. Cara, como é que é gerir a logística de uma empresa do porte da Ambev, um exemplo que participou do nosso último evento. Como que é construir ações olhando para o desenvolvimento de equipes, enfim, e usa-se de tanto pós-juniores que conhecem o movimento, mas é uma provocação que a gente começou a fazer com mais afinco nesse ano, que é, cara, no fim das contas, você tem que ter muito contato com o mercado sênior. O que o mercado sênior está fazendo? Como é que a gente consegue trazer essas boas práticas do mercado sênior para aplicar aqui dentro? Então, esse é o foco principal, trazer empresas que tenham esse fit cultural e esse alinhamento com o movimento. Você citou a EMEG, né? E a EMEG, de fato, tem apoiado, acredita muito nessa causa. Eu queria aproveitar e convidar quem está nos escutando aqui, que acredita, né, que transformar o empreendedorismo, tanto capixaba, né, quanto nacional, é uma causa que vale a pena lutar, para
participar desse movimento, né, conhecer mais o movimento, contratar as EJs, né, e apoiá-las no desenvolvimento. Né? Quem tem uma instituição de ensino também, procurar as juniores, porque eu tenho certeza que, de novo, está muito ligado com o propósito que a gente tem enquanto podcast, enquanto transmissão desse conhecimento. E eu, que repito, né, sou um grande fã do trabalho que vocês fazem. Então, quem quiser apoiar aí, é uma instituição que está buscando esse apoio, está buscando estar junto, né, de empresas mais sêniores. Então, fica o convite para você conhecer e apoiar o movimento. Eu até queria colocar um depoimento pessoal mesmo, meu, assim, né? Eu, durante a minha graduação, me formei em Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Ouro Preto e tive a oportunidade de participar de uma EJ que estava atrelada a oferecer serviços de consultoria muito mais ligada à parte administrativa. Então, eu comecei a me interessar, por exemplo, sobre gestão, sobre entender aspectos de métodos relacionados à administração ainda numa empresa júnior. E aí, nos 2 últimos períodos da minha graduação, eu tive contato com a administração e eu falei, cara, talvez eu acho que eu estou no curso errado, né? E aí eu comecei a me interessar sobre administração, comecei a estudar finanças e tudo mais. Mas foi um start importante da minha trajetória de formação profissional. Obviamente, eu tenho os conhecimentos técnicos de engenharia, mas fui numa vertente que eu descobri ali, começou a ter um start a partir do movimento da empresa júnior, né? Então, eu tenho certeza que muitos dos aspectos que me fizeram crescer rapidamente na minha jornada profissional, ainda enquanto colaborador numa empresa, enfim, e algo que me motivou a abrir o meu próprio negócio, né, na V3, por exemplo, está muito ligado com esse sentimento de empreender, óbvio que várias outras influências, mas a essa vontade de empreender, de gerar um impacto, de deixar a sua marca, de criar produtos e serviços que vão realmente solucionar as dores de um potencial cliente. Então, certamente quando a gente entende o potencial do movimento e as pessoas que são transformadas a partir desse movimento, a gente entende que é possível criar um Brasil, um estado muito mais empreendedor, e ainda que essa pessoa não abra um CNPJ próprio, ela vai ser um empreendedor, né, um intraempreendedor dentro de um outro negócio, e certamente essa visão, essa capacidade de gerar soluções, certamente vai fazer com que ela cresça muito mais rapidamente, e ela crescendo, obviamente, todo o negócio em que ela está inserido vai crescer, né? E aí, pegando exatamente esse gancho que eu queria entender alguns aspectos. Você falou sobre a possibilidade de capacitação, né? De que vocês têm alguns eventos, algumas questões que vocês conseguem fazer a capacitação dos próprios participantes das EJs, mas também de fazer uma interface aí com outras empresas que você estava citando, a Ambev, a gente mesmo teve a oportunidade de participar enquanto palestrante. Como é que é essa interface que vocês têm feito com o mercado, em eventos ou em parcerias, ou enfim, e como que você percebe que isso, além das pessoas que vão, de certa forma, um pouco mais prontas para o mercado de trabalho, além da possibilidade de você gerar um impacto, de ter ali pessoas que já vão chegar mais prontas para se inserir dentro de um negócio, como que vocês têm desdobrado alguns eventos também, exatamente para divulgar o movimento e como que isso tem gerado resultado, primeiro para vocês e segundo para o próprio mercado sênior, vamos dizer assim, né? Excelente ponto. Uma das principais diferenças que você sente depois que você sai da empresa júnior e vai para a federação é como você olha diferente para as coisas que a gente constrói aqui dentro. A gente falou dos eventos, a gente tem muitos eventos ao longo do ano e todos os eventos têm propósitos diferentes. Não é, tipo, a mesma pauta, o mesmo conteúdo, porque seria maçante, né? Então, o que a gente busca fazer? E, ao mesmo tempo, a gente tem que identificar o nível daquela galera. Como é que a gente consegue agregar cada vez mais? Vou citar o exemplo que a gente já rolou aqui ao longo do ano. A gente teve o Líderes no começo do ano, nosso primeiro evento. E o Líderes, ele é o evento voltado a capacitar as lideranças. Diretores que acabaram de começar no movimento, o cargo deles de diretor, o que você tem que saber, o que você tem que estar olhando para o time, o que você tem que delegar. E é uma mudança significativa, né? Você estava aprendendo antes a executar projeto, agora como é que você delega, como é que você acompanha, como é que você assegura que aquilo está sendo bem estruturado, como é que você avalia um planejamento estratégico. Então,
é um propósito, um evento com um propósito diferente. Então, quem a gente quer trazer para esse evento? A gente quer trazer gente que sabe disso, gente que sabe como gerir. Então, a gente busca empresas, através de recomendações de pós-juniores, através de contatos e através até mesmo de experiências de quem está no time, pessoas que saibam falar sobre aquele assunto. Cara, esse cara sabe muito sobre gestão, esse cara sabe muito sobre governança, esse cara sabe muito sobre como trazer esse assunto para essa galera. Então, é um exemplo do evento. Depois a gente tem POCAR. O POCAR é uma sigla, né? Programa de Capacitação Regional, que a gente tem em cada uma das regiões, né? No norte, no centro e no sul. A ideia desse evento é capacitar todo mundo. Então, a galera agora está começando, vamos lá, o que você tem que saber de ferramenta? O que você tem que saber de como acompanhar um planejamento? Como assegurar um planejamento tático aqui agora. Então, é um propósito diferente. Depois a gente tem o Dia Júnior, foi o que vocês participaram. Inclusive, o nosso maior evento até aqui na história, a gente teve uma participação maciça da nossa rede. E esse tem o propósito de unir aquela galera. Olhar, agora que já estão capacitados, já estão sabendo como é que funcionam as coisas, já sabem o caminho das pedras. Vamos lá, agora é foco total para os resultados que tem que entregar até o final do ano. O que está faltando aí? O que está precisando desenvolver? Quem já está bem? Como é que pode subir a régua ainda mais? Como é que pode entregar resultados ainda melhores? Então, são diferentes eventos. E agora a gente tem mais um vindo aí agora em outubro, que é o INSEG, o Encontro Capixaba de Empresas Juniores. Ele é voltado a, desenvolver as futuras lideranças da federação. Normalmente naquele evento ali que a gente descobre quem é que vai substituir a gente, né? Eu, inclusive, sou produto desse evento. Participei no ano passado, já estava fazendo minhas malas, estou indo embora do movimento. E aí eu descobri que não tinha acabado. Meu propósito aqui não tinha acabado, eu precisava continuar. Assim como outras pessoas do movimento também tiveram esse sentimento. Então, é um momento de formar lideranças nas EJs, na federação, e também é um momento de ter contato, essa galera que vai sair do movimento, com o mercado de trabalho. Então, a oportunidade, cara, tô saindo daqui, o tempo vai liberar, preciso pegar um estágio, preciso arrumar um emprego, tô acabando o curso. E aí, o que eu posso encontrar aqui? Então, é uma oportunidade de trazer as empresas para olhar para esse público, cara. E eu garanto com certeza que as empresas vão ver um diferencial daquela galera. Vão olhar e vão falar, cara, esse é o tipo de pessoa que eu quero trabalhar na minha empresa. Esse é o tipo de pessoa que eu quero imaginando projetos, desenvolvendo novas soluções. Então, é um ambiente que a gente tem que tentar trazer as empresas que estão alinhadas com esse propósito. O seu evento tem uma pauta, tem um objetivo, que empresas também têm esse objetivo que podem agregar nessa solução. Então, esse é o principal indicador que a gente avalia para trazer a empresa para cá para dentro. E, principalmente, como ela consegue ajudar esse evento a se desenvolver. Como é que ela consegue ajudar mais empresas a participarem desse evento, a estrutura dele ser melhor, as pautas que são trazidas também terem maior qualidade. Então, é sempre uma avaliação de ambos os lados de ganha-ganha. Talvez até fique uma sugestão, Lucas, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, assim como tem o conceito de inovação aberta, né, que são colocados desafios para que as startups resolvam, você pode ter um conceito dentro desse programa no qual sejam colocados desafios ali dos mantenedores, dos apoiadores, né, e que a própria Juniores e as EJs tragam soluções, e aí você faz essa mistura, né, traz o viés prático, né, de uma solução para quem está apoiando ali o movimento. E outra coisa também na sua fala que me chamou a atenção, que eu fiquei pensando aqui, se eu não me engano, hoje de 20% a 30%, né, dos associados que trabalham na EMEG são egressos de EJs, né? Então, como que é realmente uma galera que sai com uma cabeça muito pró-business, né, muito voltada para a resolução de problemas, ainda que seja uma iniciativa ali no início da jornada, mas, cara, já começa a emergir sobre isso, e não há dúvidas de que um conceito de você aprender buscando a solução, né, o problem-based learning, né, de você ter ali a vivência daquele problema, gera um aprendizado muito maior, né? E também me lembrei de uma questão que a gente estava conversando, que me chamou a atenção, dentro dos desafios aí de povoar, né, de colocar todas as cidades aí no mapa da EJ, ou todas as regiões, né, no mapa da Juniores. Linhares não tem nenhuma EJ, né? Eu não sei se isso já mudou desde a última vez que nós conversamos, mas isso me chamou a atenção. Uma das cidades mais pujantes economicamente do estado não tem hoje uma EJ estabelecida. E quando você vai mais para o norte, por exemplo, você vê que não é uma questão de região, né? Em São Mateus tem uma EJ que é fortíssima, inclusive a gente tem já passaram alguns egressos da Zeta, por exemplo, dentro da EMEG.
Então, como é que vocês olham para essas, vamos dizer, para essas manchas ainda que não estão povoadas, né? Que ainda não tem EJs lá, essas cidades. E, cara, por que, por exemplo, Linhares é um desafio? Como que a gente supera isso? Excelente ponto. Falar de Linhares é significativo, né? É a maior PIB estadual fora da Grande Vitória. Então, realmente, como que não tem um EJ olhando para ações lá? Só para contexto, né? Apesar de não ter um EJ na cidade, as EJs que estão próximas ali da região sempre olham oportunidades e como conseguem desenvolver. Óbvio que quando você está na cidade, você tem contatos, você consegue desenvolver ações com maior qualidade. Então, falando um pouco sobre isso, né? O nosso polo central no norte é São Mateus. A gente tem também em Nova Venécia, por exemplo, mas São Mateus é o foco significativo de EJs. Por quê? É o polo universitário no norte do estado. Então, existe um apoio muito forte, um contato muito forte desse projeto, porque é um projeto de extensão, né? As empresas juniores, com o projeto de ação que eles estão executando. Então, é muito da necessidade, é muito de olhar como a gente consegue vender essa proposta de valor também para as IES. E aí é um ponto muito significativo que eu não trouxe até aqui, mas a gente tem uma pesquisa, também feita trianualmente, que é uma pesquisa de impacto no movimento Empresa Júnior. E aí, olhando para as instituições de ensino superior, né? Quem está no movimento Empresa Júnior, normalmente fica mais na graduação do que quem não está. Aí, como assim? Essa pessoa, ela tem mais uma função, ela tem mais uma atividade, ela está alocando mais tempo dela para fazer um trabalho e ela quer ficar mais tempo, ela quer ficar na universidade, porque ela sente a necessidade, ela sente primeiro o compromisso de estar dentro do movimento, em segundo lugar, ela entende propósito olhando mais para o curso. Um grande problema, né? Você conversa de 3 universitários, você pergunta o que você vai fazer da vida, cara? Não sei o que eu vou fazer. Então, como é que a gente consegue desenvolver esse sentimento e, pelo menos, dar um norte mais centrado para esse pessoal? O movimento ajuda a desenvolver isso. Eles têm mais compromisso, eles têm mais interesse em participar das ações envolvidas no campus que eles participam. Então, ganha a instituição de ensino, que não perde uma pessoa depois de 3 anos investindo nela, passando por toda uma jornada de capacitação. Ela fica mais tempo no movimento também, porque ela acaba atrelando uma necessidade à outra, né? É sempre significativo que o final do ano é um chororô danado nas EJs e na federação, porque a galera tá saindo e fica aquele sentimento de, caramba, que vontade de ficar mais um pouco, que é muito prazeroso de gerar. Então, é esse ponto significativo principal. Como é que a gente consegue apresentar para as IES que essa proposta de valor agrega as IES também. Então, a gente iniciou bastante focos nessas IES. Algumas apresentaram que não é uma prioridade no momento, outras já, não conhecia o movimento, vamos conversar mais sobre ele. E é com essa que a gente está puxando, identificando ações, mas nem esquecendo daquela outra. É apresentar, é buscar uma nova oportunidade, é tentar uma nova iniciativa para trazer o movimento para lá. E quem tiver interesse, a gente está sempre disposto a atuar. E aí, falando um pouco, né, sobre como isso ocorre. A gente tem um programa chamado ASAS, que tem o propósito de federar IJs. Então, se você gostou, se você é universitário e tem um interesse nisso, você procura o colegiado, procura a universidade, procura a gente e vamos conversar sobre como a gente consegue desenvolver esse projeto dentro da IES. Porque, no fim das contas, a iniciativa sempre tem que ser do aluno. O professor ele pode apoiar, ele pode acompanhar, mas a iniciativa é do aluno. É ele que vai estar lá ali executando, a mão na massa, o projeto é dele. Então, é essencial que esse interesse parta desse aluno. Você comentou que vocês estão num novo ciclo de planejamento estratégico, mas, obviamente, eu entendo que vocês já têm um norte, né, de para onde o movimento está indo, para onde a Juniores está indo, para onde cada uma das EJs está indo, dentro daquele aspecto de clusterização do nível de maturidade de cada EJ. Né? Quais níveis ela pode alcançar, com qual velocidade cada uma dessas EJs consegue alcançar. E eu entendo que também, pegando o contexto Espírito Santo e a relação que isso tem no impacto de um objetivo estratégico da confederação, ela também está englobada de dar a sua contribuição para o atingimento do objetivo mais macro da confederação. Quais são esses objetivos? O que vocês têm olhado em relação ao futuro, em termos de federação a nível estadual, mas também o quanto isso agrega para o movimento a nível nacional? Boa. Então, eu falei sobre o PE da rede aqui anteriormente, a gente costuma falar dentro do movimento que a meta do PE é piso. Ali é obrigação atingir. É seu compromisso quando você entra no movimento, quando você se compromete a entregar resultado ali dentro.
E como é que a gente consegue assegurar que vá além, né? É sempre a métrica de tá bom, pode melhorar, sempre. Então, como é que a gente consegue gerar esse estímulo e esse sentimento na galera? Além dos planejamentos estratégicos da rede, que é a nível nacional para todo mundo, as federações e as EJs têm planejamentos próprios. Então, beleza, eu tenho uma meta X, mas internamente o que a gente está performando, a gente quer fazer X ao quadrado. A gente quer em 3, 4, 5 anos estar fazendo triplo, quádruplo, quíntuplo desse resultado. Como é que a gente assegura isso? Então, existem planejamentos internos para as EJs e para as federações. Falar um pouquinho da federação, a gente tem um objetivo muito grande de desenvolver. A gente, quando começou, foi um projeto muito abraçado por todo mundo da federação, que, cara, a gente está num estado cada vez mais referência a nível nacional em empreendedorismo. Cada vez mais se destaca e em todos os indicadores que a gente olha, o Espírito Santo está performando bem. Economia verde, geração de emprego e renda, o PIB muito acima do PIB nacional. Então é um indicador de como a gente está performando bem a nível estadual. Pô, o movimento tem que estar junto com isso aí. A gente tem que estar olhando para ser destaque a nível nacional. Como que o Espírito Santo está desenvolvendo soluções que agregam o movimento Empresa Júnior ao mercado? Como é que a gente consegue ir nesse bonde, né? Não só pegar esse bonde do trem, mas ajudar ele a impulsionar cada vez mais. Então, a gente tem um plano, até 2030, a gente tem objetivos macros para todas as frentes. Federações de EJs, número de ES, número de pessoas atingidas pelo movimento, porque quem é atingido pelo movimento não é só quem está lá, né? São as pessoas que estão em volta, são quem tem contato com os produtos, todos esses stakeholders estão envolvidos nessa solução. Então, as nossas metas são exponenciais olhando para isso. A gente tem objetivos macros de trazer cada vez mais o movimento a nível de destaque nacional. A gente quer estar, quando forem olhar em qualquer indicador, posicionar o movimento Empresa Júnior Capixaba no top 4 nacional. Então a gente quer estar ali junto com a galera muito forte. Um exemplo, a maior federação em termos de resultados, assim, que é o destaque, é Minas Gerais. Mineiro aqui, né, falando. Dois mineiros. Então, Minas Gerais. Por quê? É um polo universitário muito forte e tem um contato muito forte gerado pela federação, proporcionado pelas federações e pelas EJs com o mercado. Então, a gente está gerando esse estímulo para cada vez mais o Espírito Santo pegar mais essa parcela, entrar mais para esse bolo e formular. Eu tenho certeza que a gente tem um ambiente de negócios aqui cada vez mais robusto. Muito fértil. Para conseguir executar essa solução. Solo muito fértil. Me veio que eu tô jogando algumas sugestões aqui, mas com a liberdade que eu tenho de conversar com você, Lucas, no Líderes do Amanhã a gente implantou também uma cultura foi implantado um fundo de endowment, que os egressos do Líderes, né, contribuem para a criação de um fundo para a perpetuidade do propósito do Instituto, né? Então, me veio à cabeça aqui de sugerir isso também para vocês avaliarem que como vocês têm uma base de egressos muito fortes, e esses egressos, né, que começou lá em 91, esses caras hoje, né, estão os primeiros que foram formados, eles estão no auge da carreira, né? Então, muito provavelmente também você consegue buscar uma solução de funding, né, de longo prazo para que esse propósito se perpetue, né? Então, eu, de novo, né, gosto muito desse propósito de a gente lutar por um país mais empreendedor, né, por um país que as pessoas, quando falam assim, o que eu vou fazer depois de formar, não respondam, eu vou fazer um concurso público, né, e sim que eles respondam, cara, vou empreender, vou abrir meu negócio, vou criar soluções e tal. Eu queria te fazer uma pergunta de ordem mais pessoal, cara, assim, como que você foi impactado por participar de uma EJ, por participar das juniores e, de certa forma, você está chegando aí, já passou da metade, né, da gestão sua à frente das juniores, o que você busca deixar também como legado, né, para essa gestão que você tocou em 24, né, que está tocando em 24? Excelente. Um comentário rapidinho antes de responder sua pergunta foi falando aí de gerar esse estímulo na galera de olhar e eu vou empreender, eu vou gerar essas soluções. E não vai ser algo, uma novidade. Muito pós-júnior nosso empreende, muito pós-júnior nosso desenvolve soluções que são destaque, inclusive, a nível estadual. A Gama Ensino, o Vitor Casagrande trabalhando na PEX. Então, são ações desenvolvidas, o Newton,
eu falei o Newton da Gama, né? Então, enfim, a gente tem um monte de pessoas que estão vinculadas ao movimento, que participaram do movimento e que empreendem, geram emprego, geram renda, geram negócios. E no fim das contas é sobre isso, é sobre gerar essas soluções, independentemente de onde você esteja. Então, trabalhando para essas empresas ou empreendendo, mas a gente tem formulado cada vez mais estímulos, né? A gente tem um objetivo aqui no Espírito Santo, né? O ES 2030, que você conhece bem, de formular mais startups. Então, a gente está olhando para isso também. Como é que a gente consegue gerar esse estímulo na nossa rede de, cara, eu tô com uma ideia muito boa, quem que eu vou atrás para desenvolver essa ideia? Para estimular isso aqui. Que a gente sabe, eu participei de uma imersão também, junto com o ES em Ação, que foi mostrado como a gente tem cada vez mais métodos e metodologias para apresentar essas ações para o mercado e estimular essas pessoas a fazerem isso. Então, a gente tem trabalhado para conseguir trazer isso também, então tem novidades olhando para essa frente aí. E falando a nível pessoal, eu costumo falar isso para todo mundo que me pergunta. Eu participei recentemente de um evento proporcionado por um EJ para as EJs com pós-juniores. Eu não era pós-junior daquela EJ, mas me convidaram, fiquei muito feliz com isso. E perguntaram, cara, o quanto que impactou você, o movimento, estar nesse movimento agora? Eu falo sem dúvida nenhuma, as oportunidades que eu já tive aqui no mercado de trabalho, ainda é só o começo, eu gosto de falar disso aí sempre, mas as oportunidades que eu já tive, todas elas eu devo ao Movimento Empresa Júnior. Ele é significativo pra caramba para a construção, não só de um profissional melhor, mas de um homem melhor. E eu sinto cada vez mais que esse propósito é reacendido toda vez que eu tenho contato com a rede. Toda vez que eu vejo esse desenvolvimento constante, não só neles, mas em mim. Eu aprendo mais sobre gerir equipes, eu aprendo mais sobre gerir negócios, eu aprendo mais sobre como lidar com situações e problemas, porque no fim das contas é sobre isso que a gente tem que resolver. Como é que a gente resolve o problema? Então, aprendo cada vez mais com isso. E a nível pessoal, eu digo com tranquilidade, e todo mundo que eu vejo, porque seria hipocrisia dizer que todo mundo sai daqui muito contente, muito feliz. Tem gente que vem, vê que não é para ele e sai. Tá tudo bem, faz parte do movimento também. Mas para quem vem, para quem fica, para quem cria raiz e principalmente gera estímulos positivos, é sempre significativo pra caramba aquela frase do 50% do seu sucesso é o sucesso do seu sucessor. Então, assegurar que a futura gestão tenha um olhar atento para que o trabalho que a gente está fazendo, o trabalho que a gente executa, ele é constante, ele é o tempo todo. E principalmente, jamais perdendo o foco de longo prazo, o sonhar grande, acreditar que as ações que a gente está fazendo têm um impacto profundo nessas pessoas que a gente, às vezes, nem percebe no dia a dia executando a tarefa. Mas eu tive um feedback muito bom, inclusive no Dia Júnior, em que mandaram uma mensagem falando sobre, cara, foi a melhor pauta que eu vi na minha vida. E eu comecei a aplicar isso aqui dentro da EJ, e agora a gente tá fazendo isso aqui, tá ajudando a gente a bater meta. E, pô, o que é o bater meta? Não é só alcançar o resultado, é principalmente aquele esforço coletivo e aquele sentimento de equipe proporcionado por isso. Então, eu sou muito grato, não só isso, mas as pessoas que o movimento me proporcionou. Pô, a gama de networking de pessoas boas que sabem fazer coisas muito bem a mercado sênior e dentro de empresa júnior que agora já saiu, é gigante. Então, é sempre alguém com quem eu posso contar para caramba, tô precisando disso, eu sei com quem conversar. Fulano, vamos bater um papo, discutir sobre isso aqui. Então, é uma jornada de desenvolvimento em todos os aspectos. Quem mergulha, quem se dedica, quem entrega, não se arrepende de forma alguma de participar. E o seu legado? O meu legado, cara, eu vou dizer com... essa é uma pergunta difícil, no sentido de que a gente constrói ele o tempo todo. Mas eu digo com tranquilidade que é não só meu, mas da diretoria que compõe comigo e do time que está comigo dentro dessa federação, é mostrar que a gente pode fazer muito mais do que a gente já fez até aqui. É subir a régua o tempo todo. Seria uma tristeza muito grande para mim passar 1 ano, 2 anos, 3 anos e ver que eles olham para 2024 ainda como o melhor ano da federação. Ele está sendo o melhor ano da federação em todos os indicadores e eu não quero nunca que isso seja histórico. É o melhor ano da federação até 2025, 26, 27, 28. Então, é assegurar sempre esse olhar de que a gente está subindo a régua e a gente tem que manter subindo essa régua. Uma frase que eu aprendi, inclusive, com um colaborador da sua equipe, né? O Bob, ele falou comigo uma vez sobre mira na lua, mesmo que você erre, você vai cair entre as estrelas. A gente adaptou isso para mira na lua para alcançar o telhado. E é sempre um telhado novo. Aí vira um telhado, um duplex, um triplex. Então, assegurar o constante desenvolvimento desse movimento. Então, gerar um ciclo de prosperidade, eu espero que seja o principal legado dessa gestão de 2024 da Juniores. Lucas, uma das coisas que mais me marcou ao conhecer o movimento de forma mais densa a partir desse ano agora de 2024, da conversa que a gente está tendo aqui agora também, é a capacidade de liderar um movimento
e em cada uma das EJs haver uma replicação de lideranças. E eu gosto muito da frase do Vicente Falcone, que ele fala que liderar é bater metas consistentemente com o time, fazendo o certo. E isso me chama muita atenção porque eu vejo que a Juniores, né, enquanto federação, e as EJs têm seguido um trabalho de formação de lideranças que vão gerar um impacto em diferentes negócios, com diferentes níveis de maturidade, mas que cada uma, a seu modo, vai construir o seu próprio legado, e nos últimos 30 anos aqui no Espírito Santo isso tem acontecido consistentemente. Então eu acredito que é só o início de uma jornada muito bem sucedida, e gostaria de agradecer pela sua participação no podcast. Eu tenho certeza que muita gente ou que vai se interessar pelo movimento para ser um parceiro e apoiar o movimento, ou até mesmo de dar mais oportunidades para as pessoas que saem, né, do movimento ali e estão mais prontas para entrar no mercado de trabalho, mas também as pessoas que talvez estejam ouvindo, que sejam o perfil para entrar dentro de uma empresa júnior, talvez ainda está num período de graduação, ou talvez, aí fica aí um desafio para quem está nos ouvindo, estimular alguém a abrir uma EJ numa instituição que ainda não existe, ou a própria pessoa se sentir estimulada a abrir isso. Isso é de fato empreender, isso é a capacidade que eu vejo que esse movimento tem de gerar num estado maduro em termos de empreendedorismo, de gestão, de boas práticas, e acho que a gente, de forma compartilhada, nós, enquanto aqui produtores desse conteúdo sobre gestão, e vocês, enquanto federação, enquanto empresas juniores, temos propósitos muito semelhantes, e gostaria de desejar sucesso nessa jornada, tanto na sua gestão e nas próximas que vierem a suceder. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra gigante. Eu acompanho o podcast, vejo as diferentes pessoas que vêm aqui. Eu sinto até a honra de estar sentado nessa cadeira que já passou pessoas incríveis, com grandes histórias, e que me gera grande estímulo e admiração. Eu queria falar um pouquinho sobre o contato com a gente, se for possível. Nós temos o nosso Instagram, Federação Juniores. Vocês podem encontrar lá as informações sobre o nosso estado. Além disso, contato direto, busca de parcerias. A gente tem o presidência@federaçãojuniores.com.br. Então, vamos identificar como é que a gente pode agregar e trazer a sua empresa para dentro dessa jornada, desse material. Não só empresas, mas outras instituições que façam sentido. E realmente, cara, é bom saber que existem outras organizações e principalmente projetos como esse que promovem um ambiente para poder trazer essa construção e cada vez mais pessoas terem contato com esse movimento. Para quem quer gerar uma iniciativa, além de seguir e acompanhar as nossas redes sociais, eu também estimulo a conversar com o nosso diretor de expansão da rede, que é impacto no ecossistema @federaçãojuniores.com.br. E lá vai ter um contato direto com qual que é o processo, como é que funciona, quais são os prazos e toda a documentação necessária para regulamentar e assegurar que está funcionando perfeitamente. Então, novamente, agradeço pelo momento, pela participação e é isso. Bora para cima. Boa, Lucas. Mais uma vez, obrigado por participar. Manda um abraço para todos os empresários júniores, que nós fomos calorosamente recebidos lá no Dia Júnior. E, cara, sucesso aí para vocês nessa jornada. Boa. Obrigado, pessoal. Bom, e você que está assistindo ou ouvindo esse episódio, gostou e ainda não nos segue, você sabe que tem muita gente que recebe os conteúdos todas as semanas e ainda não é inscrito. 70%, não é isso? Algo em torno de 70%. Então, se você faz parte desse público que nos acompanha semanalmente, mas ainda não é inscrito, dá essa moral pra gente aqui. Eu tenho certeza que você recebendo também essas notificações, às vezes isso não aparece no seu feed, dentro das mensagens que acaba recebendo aí semanalmente, né, diariamente. Então se inscreva, ative também as notificações para você ser avisado em cada novo conteúdo que a gente produzir. A gente já tem aí algo em torno de 90 episódios para trás aí, você consegue também navegar em todos esses episódios antigos, mas a gente também vai continuar produzindo esses conteúdos baseados nos bastidores das boas práticas de gestão, e também gostaria de te estimular a compartilhar esse conteúdo com alguém que você acredita que vai fazer a diferença na jornada empreendedora. A gente vai ficando por aqui, um abraço, valeu e até a próxima.